Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa da quinua, de forma que você não vai achar em nenhum outro lugar. Meu nome é John, eu sou nutricionista e já prepara o papel e a caneta, já se inscreve, salva o vídeo nos seus favoritos, porque você provavelmente vai precisar voltar aqui porque tem muita informação nesse vídeo. Então fica até o final do vídeo para você não perder nada, tem muita coisa bacana. A quinua é uma planta que tem as suas raízes nas regiões andinas da América do Sul, principalmente nos países como Peru, Bolívia e Equador. Ela é cultivada há milhares de anos nessas áreas, sendo um alimento básico na dieta de muitos povos indígenas. Existem evidências do cultivo da quinua para alimento humano há mais de 3.000 anos e há mais de 5.000 anos para alimentação de animais. Apenas como título de curiosidade, em 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o ano de 2013 como o Ano Internacional da Quinua, devido à sua importância nutricional, sustentabilidade e o seu papel na segurança alimentar global. Assim dizia a ONU. A quinua ela não deve ser confundida com o amaranto. Embora elas sejam da mesma ordem botânica e suas sementes tenham propriedades nutricionais assim bastante similares, elas não pertencem à mesma família. O que se consome da planta são as suas sementes. O que se encontra nos mercados, nas lojas para cozinhar, são as sementes da quinua. Essa semente é considerada um pseudo cereal, porque embora ela seja consumida como um grão, não faz parte da família das gramíneas, onde estão incluídos o trigo, o arroz, a aveia e o milho. Historicamente, a quinua foi uma fonte vital de nutrição para as civilizações antigas dos Andes. Ela desempenhava um papel fundamental na alimentação dessas comunidades, devido à sua capacidade de se adaptar a altitudes elevadas e a condições climáticas adversas. A quinua é cultivada em altitudes extremas, variando de 2.000 a 4.000 metros acima do nível do mar, lá na região dos Andes, na região da Cordilheira dos Andes. Essa capacidade de crescer em altitudes elevadas torna a quinua um alimento importante para a subsistência em regiões montanhosas. No entanto, a quinua só ganhou popularidade mundial nas últimas décadas. Na década de 90, ela foi reconhecida como um alimento altamente nutritivo e versátil, e começou a ser exportada para outros países. Hoje em dia é amplamente disponível em supermercados, lojas de alimentos saudáveis que a gente encontra pelo mundo afora. O crescimento da popularidade da quinua é atribuído a diversos fatores. Primeiro, a quinua é considerada altamente nutritiva e possui uma composição única de nutrientes, o que torna ela muito atraente para as pessoas que buscam uma alimentação saudável, principalmente alimentação baseada em plantas. Além disso, ela é geralmente livre de glúten, o que torna a quinua uma opção muito popular para pessoas que têm sensibilidade ou intolerância ao glúten. A popularidade da quinua se acelerou tanto que em 2010 a produção mundial de quinua era de 70.000 toneladas e em 2021 a produção superou as 150.000 toneladas, sendo Peru e Bolívia juntos produzindo 90% desse total. A crescente demanda global por quinua tem levado a um aumento significativo na produção, especialmente em países da América do Sul, como Peru e Bolívia, onde a quinua é tradicionalmente cultivada já há muito tempo. Claro que esse aumento na produção pode ter consequências ambientais, como o uso excessivo de recursos naturais, a degradação do solo e a redução da biodiversidade em algumas regiões. Além disso, o cultivo da quinua levantou controvérsias relacionadas aos produtores locais e camponeses que dependem da quinua para sustento próprio. O aumento da demanda por quinua também pode ter um impacto significativo nas comunidades rurais onde ela é cultivada. O aumento do preço da quinua devido ao aumento da demanda pode até beneficiar alguns produtores locais, mas também pode levar à exploração dos agricultores e a problemas sociais relacionados à terra e aos recursos, além da escassez de comida e segurança alimentar nessas regiões. Com todo esse aumento na produção, também começaram a se preocupar com a carga de metais pesados, como cádmio, níquel, arsênico e chumbo na quinua através do solo. Nós já temos estudos que investigam a quinua como uma ferramenta de fitorremediação do solo, ou seja, usar a quinua para acumular metais pesados de propósito para poder limpar o solo desses metais pesados. Os resultados têm demonstrado que a quinua tem sim o potencial de acumular metais pesados em diferentes níveis, como demonstram os estudos. Daí fica a pergunta:
Se a quinoa é utilizada para limpar o solo, o que vão fazer com essa quinoa depois? Vão jogar fora? Vão queimar? Vão dar para o gado comer? Ou vão vender para alimentação humana? Fica a questão. Os metais pesados são elementos químicos tóxicos que, quando acumulados no organismo em níveis elevados, podem causar danos gravíssimos à saúde humana. Chumbo pode afetar o sistema nervoso, arsênico pode ser cancerígeno e a exposição ao cádmio pode levar a problemas renais seríssimos. Muitas vezes esse acúmulo de metais pesados se dá de forma lenta e a gente não percebe que tem um problema sendo acumulado, sendo formado ali de maneira silenciosa ao longo do tempo. E aí, em algum momento, a bomba acaba explodindo. E mesmo sendo naturalmente livre de glúten, a crescente industrialização dessa semente levanta uma preocupação sobre a questão da contaminação cruzada, que já acontece em outros grãos e outras sementes, né, no manejo, no armazenamento e também no transporte da quinoa. A quinoa também é apreciada pela sua versatilidade culinária. Ela possui um sabor leve e bem delicado. Pode ser utilizada em uma variedade de pratos, desde acompanhamentos simples até saladas, sopas, bolos e até mesmo hambúrgueres. No contexto da nutrição contemporânea, a quinoa é frequentemente promovida como sendo um superalimento. Será mesmo? Esse termo é comumente utilizado para descrever alimentos que são particularmente ricos em nutrientes e que oferecem vastos benefícios à saúde. A riqueza nutricional da quinoa, juntamente com seus supostos benefícios para a saúde, ajudou a impulsionar a popularidade numa escala global e a inclusão da quinoa em diversas dietas e estilos alimentares, né, no mundo inteiro. Os tipos de quinoa disponíveis são quinoa branca, quinoa vermelha, quinoa preta e quinoa misturada. Essas variações determinam a textura, cor e sabor da quinoa, mas não alteram muito assim o aspecto nutricional da semente. A quinoa branca é a variedade mais comum e amplamente disponível. Ela possui grãos de cor clara e é conhecida por ter um sabor suave e um pouco parecido com nozes. A quinoa branca ela fica macia, ela fica fofa depois de cozida, tornando a quinoa uma opção bastante popular para substituir outros grãos em receitas como arroz, por exemplo. Já a quinoa vermelha, ela tem grãos, né, de cor avermelhada. É um pouco mais firme do que a quinoa branca. Ela tem um sabor mais forte e mais terroso e uma textura mais crocante após o cozimento. A quinoa vermelha é muitas vezes utilizada em saladas, pratos frios, devido à sua aparência mais atraente, mais bonita. Já a quinoa preta, também conhecida como quinoa escura, tem uma cor preta profunda e um sabor bastante robusto. Ela tem uma textura semelhante à quinoa vermelha, sendo mais firme ou com uma leve crocância. A quinoa preta adiciona um toque visual aos pratos e é frequentemente utilizada em preparações culinárias mais sofisticadas. A quinoa misturada nada mais é a combinação de todos esses tipos de quinoa, né, dentro do mesmo pacote, todos os tipos anteriores que nós já falamos. Mas será que a quinoa merece a fama de ser um superalimento? Vamos ver isso agora, falando do perfil nutricional da quinoa. Em 100 gramas, a quinoa está dividida em aproximadamente 65 gramas de carboidratos, 14 gramas de proteínas e 6 gramas de gorduras. Desses 65 gramas de carboidratos, 5 gramas são de fibras alimentares, onde resta 60 gramas de carboidrato em forma de, basicamente, amido. 60% da quinoa é de carboidratos que serão digeridos e vão virar glicose no sangue. A gente já volta a falar desse tópico já. O perfil proteico da quinoa é bastante interessante. Esses 14 gramas de proteína contêm todos os 9 aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não consegue produzir no nosso organismo e a gente precisa receber isso através da alimentação. Além disso, a proteína contida na quinoa, ela é bastante elevada em lisina, um aminoácido que não é comumente encontrado em outros alimentos de origem vegetal, que desempenha um papel importantíssimo, um papel construtor e reparador de tecidos no nosso organismo. Quanto ao seu perfil de gorduras, que forma a menor parte da quinoa, nós temos uma combinação de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. O ácido oleico é o ácido graxo monoinsaturado predominante na quinoa. Esse tipo de gordura também é encontrado no azeite de oliva, por exemplo. A quinoa também contém ácidos graxos poliinsaturados, incluindo o ácido linoleico, o ômega 6,
e o ácido alfa-linoleico, ômega 3. As quantidades são muito pequenas desses ácidos graxos e é importante lembrar que o ômega 3 encontrado em plantas é bem diferente do que é encontrado nos peixes, por exemplo. No que se refere a micronutrientes, a quinoa tem uma seleção desses nutrientes em pequenas quantidades. E o que a gente destaca dentre os micronutrientes são magnésio, fósforo, manganês, ferro, zinco, cobre, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina E e também fibras. Voltando a falar dos carboidratos, que é predominantemente amido na quinoa, que é a maior parte da composição da quinoa, é importante considerar alguns fatos cruciais para determinar se esse é ou não um bom alimento, especialmente para quem tem problemas metabólicos como diabetes, obesidade, resistência à insulina ou está em grupos de risco para doenças cardíacas. Essa análise ela se faz importante porque a quinoa é divulgada como sendo uma ótima alternativa ao arroz e outros grãos para pacientes com esses problemas de saúde. Então a gente vai ver agora se isso é ou não uma boa ideia. A gente viu que 60% da quinoa é amido, ou seja, açúcar. Do total desse amido, 20% é de amilose e 80% é de amilopectina. Como a gente já explicou lá no vídeo falando sobre a aveia, a amilose é o tipo de amido que a gente chama de amido resistente, porque a digestão da amilose é mais lenta, fazendo com que a liberação da glicose contida nesse tipo de amido seja bem mais lenta. Só que 80% é de amilopectina, que é um tipo de amido pouco resistente, fazendo com que esse amido seja digerido muito mais rápido e vire glicose no sangue de uma forma muito mais rápida. E daí você deve estar se perguntando assim, ué, eu ouvi dizer que quinoa tem um índice glicêmico menor do que o do arroz. Como é que pode isso? Vamos lá. Índices glicêmicos são meras referências gerais com base em uma média, ou seja, um indicador genérico. Mas será que isso se aplica na prática? Deixa eu te apresentar o Dennis Pollock. É um americano que tem um canal no YouTube chamado Beat Diabetes, ou Vencendo a Diabetes, em tradução livre. Ele, juntamente com a sua esposa Benedicta, faz vídeos para mostrar às pessoas a sua jornada no combate e superação da diabetes. Dennis e Benedicta fizeram o seguinte experimento. Mediram a glicose de ambos antes e depois de comer arroz branco, arroz integral e quinoa. Aí você já deve estar pensando assim, a quinoa venceria no quesito glicose, certo? Já que o índice glicêmico da quinoa é 53 numa escala de 0 a 100, enquanto que o arroz branco é de 70. Olha só os resultados. Benedicta teve um pico glicêmico de 99 com arroz branco, 107 com arroz integral e 151 depois de comer quinoa. Os resultados do Dennis foram 151 de pico glicêmico depois de comer arroz branco, 141 para arroz integral e incríveis 180 depois de comer quinoa. Os alimentos foram consumidos nas mesmas quantidades e de maneira isolada durante o experimento. Existe outro elemento a se considerar com relação à quinoa, que é a carga de antinutrientes contidas na quinoa. Conforme a gente já elaborou bem no nosso vídeo da aveia, a gente sabe que todos os grãos e sementes, de maneira geral, eles são riquíssimos em antinutrientes, que são substâncias bastante nocivas, criadas propositalmente pelas plantas para defender as suas sementes de predadores, irritando o trato intestinal de animais para poder evitar que essas sementes sejam comidas e que a planta possa garantir a sua continuidade. Os antinutrientes têm a capacidade de interferir na absorção de nutrientes pelo corpo humano, muitas vezes impedindo que os próprios nutrientes daquela semente sejam absorvidos. Os efeitos e quantidade de antinutrientes variam dependendo da semente. No caso da quinoa, os antinutrientes encontrados nessas sementes são lectinas, saponinas e fitatos, de forma predominante. Conforme explicado no livro excelente O Paradoxo dos Vegetais, do Dr. Stephen Gundry, as lectinas são proteínas moderadamente tóxicas que interferem no processo digestório e se ligam às células do revestimento intestinal, o que explica porque muitas pessoas sentem irritação, gases e dores no estômago, náuseas e até dor de cabeça, especialmente quando consumidas em grandes quantidades ou por pessoas que são mais sensíveis às lectinas. Além das lectinas, a quinoa também contém saponinas, que são compostos químicos com propriedades detergente e solúvel em água. O nome saponina vem do fato de que essas substâncias podem formar uma espuma semelhante a um sabão quando elas são
agitadas na água. As saponinas desempenham diversas funções nas plantas, sendo uma delas a proteção contra pragas e predadores. Elas atuam como um mecanismo de defesa, dissuadindo insetos e outros animais herbívoros que se alimentam dessas plantas. As saponinas também estão envolvidas no desenvolvimento e na germinação das sementes. Em termos nutricionais, as saponinas são frequentemente encontradas em alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha, grão de bico, quinoa, tomate, espinafre, ginseng e entre outros. Elas também podem ser encontradas na parte externa, na casca desses alimentos. As saponinas têm propriedades benéficas para a semente, como atividade antimicrobiana e antioxidante, mas não para seres humanos e são consideradas antinutrientes. Elas podem interferir na absorção de minerais como ferro, cálcio, zinco, entre outros. Elas se ligam a esses minerais no trato gastrointestinal e podem reduzir a biodisponibilidade para o organismo. Ou seja, os micronutrientes que falamos anteriormente que a quinoa tem, que você pensa que está consumindo e se beneficiando, pode não estar sendo absorvido por conta da presença de saponinas na quinoa. Além disso, outro antinutriente de destaque na quinoa é o fitato, ou ácido fítico. Os fitatos são compostos presentes em muitos alimentos de origem vegetal, incluindo a quinoa. Eles têm a capacidade de se ligar a minerais como ferro, zinco, cálcio, magnésio, reduzindo a absorção pelo corpo. O fitato é uma forma armazenada de fósforo nas plantas e tem a capacidade de se ligar a esses minerais que a gente mencionou, formando complexos insolúveis que dificultam a absorção desses minerais no trato gastrointestinal humano. Os fitatos são bastante conhecidos por terem efeitos negativos na biodisponibilidade de minerais essenciais para o organismo, quando consumidos em quantidades significativas. Os fitatos podem sim contribuir para a deficiência de minerais, especialmente em populações com uma dieta pobre em fontes de nutrientes ou indivíduos que dependem muito dos alimentos ricos em fitato. E também o ácido fítico pode sim se ligar a enzimas digestivas, como as amilases e as proteases, dificultando a digestão adequada de amido e de proteínas presentes nos alimentos. Ou seja, as proteínas que você está consumindo da própria quinoa ou de alguma proteína externa, como uma carne, por exemplo, podem ter o processo de digestão e absorção prejudicado por conta dos fitatos que estão presentes na quinoa e muitas outras sementes e grãos. Existem algumas estratégias culinárias que podem reduzir os níveis de fitato nos alimentos para poder melhorar a biodisponibilidade desses minerais. O processo de germinação, fermentação e imersão, como é no caso do feijão, pode diminuir a quantidade de fitato presente nos alimentos, tornando os minerais mais acessíveis ao organismo. Entretanto, não existe consenso se essa redução é significativa e suficiente ao ponto dela ser segura e deixar a pessoa livre de problemas digestivos. Todos os malefícios que a gente mencionou aqui podem ser sintomáticos ou não, dependendo do nível de sensibilidade a todas essas substâncias. Agora fica a pergunta: devo ou não comer quinoa? Assim, dado todo esse contexto, que é bastante amplo, mas que eu tentei aqui trazer um nível de profundidade na qual você não vê em outros lugares, para que você esteja muito atento ao que é a quinoa de verdade, a primeira coisa que eu posso dizer para você é: quinoa não é um superalimento. Definitivamente provado que não é. Tem minerais? Tem. Tem proteínas? Tem. Tem açúcar? Tem um montão, a maior parte da quinoa é açúcar, mas definitivamente não é um superalimento. É bom para quem tem diabetes? Não. É bom para quem tem sensibilidade ao glúten? Não sei. Eu não sei se essa pessoa tem problemas metabólicos, eu não sei se ela precisa emagrecer, eu não sei se ela precisa reverter um problema de diabetes, eu não sei se ela tem depressão, não dá para saber. Eu não sei se ela tem problemas gástricos. A questão é o seguinte: quando a gente olha para a natureza, a gente vai ver que 99% das plantas que existem no planeta não podem ser comidas por humanos. Ou seja, a gente tem uma fração muito pequena de vegetais que são apropriados para que a gente possa incluir na nossa dieta, na nossa alimentação. No reino animal é diferente, a proporção ela se inverte. A vasta
maioria dos animais a gente pode se beneficiar e pode comer. E a maior parte do animal também. A gente pega um animal grandão assim, a maior parte daquilo ali a gente pode consumir e o resto a gente pode utilizar para outras coisas, como os ossos, a pele e tudo mais. Só fazendo essa análise, fazendo essa referência, a gente já vê como que a natureza se dispôs para nós e depois de milhares de anos da gente consumindo alimentos de origem animal primariamente, e quando a gente não passou por isso na história, a gente teve problemas de saúde. O caso do Egito é um caso muito clássico. A gente pode ver o seguinte, a gente não precisa de muitos estudos científicos para dizer assim, poxa, eu posso comer vegetais? Sim, até posso, mas onde que eu tenho que concentrar a minha alimentação? Eu, pessoalmente, eu não faço uma alimentação carnívora, plenamente carnívora, não. Mas a maior parte daquilo que eu como todos os dias é de origem animal, é isso que eu priorizo. Meu prato pode até não ter vegetais, mas ele vai ter alguma coisa de origem animal. Ou vai ter uma carne vermelha, ou vai ter uma carne branca, ou vai ter um peixe, ou vai ter um marisco, ou vai ter alguma carne de caça, que às vezes eu tenho acesso também, ou vai ter ovos, mas não, isso não vai deixar de ter, porque essa é a base da minha alimentação. E esse é o tipo de alimentação que nós advogamos, porque essa é uma alimentação natural para seres humanos. Foi a alimentação que nos trouxe até aqui, na maior parte da nossa história, onde a gente não tinha obesidade, a gente não tinha diabetes, a gente não tinha problemas metabólicos. Isso era exceção. Hoje é regra. 42% dos americanos estão obesos. Não é só acima do peso, não. Estão obesos. No Brasil, a gente não tem uma estatística tão precisa, mas é quase a metade também, ou de obesos ou de gente com sobrepeso. Isso é um fenômeno recente. Toda essa transição de dizer assim, os seres humanos sempre se alimentaram de plantas e vegetais. Não, não. A vasta maioria do que era consumido, do que sempre foi consumido, era de origem animal. E quando não tinha, em momentos muito especiais da nossa história, momentos de escassez, a gente começou a perceber problemas de saúde. Por exemplo, a gente tem registros, né, dos egípcios tendo ataques cardíacos. A gente tem evidências de egípcios que tinham problemas nos ossos, tinham câncer nos ossos, tinham cárie nos dentes. Em vista que, por exemplo, os romanos, que quase não comiam açúcar, a alimentação deles era muito com base em alimentação de origem animal, eles tinham os dentes perfeitos, numa época que nem existia creme dental. Quando a gente fala da quinua, da aveia, do feijão, do milho, as pessoas começam a se perguntar assim, mas John, mas eu vou comer o quê? Então, nós mesmos, apenas nos últimos 100 anos, que é uma fração minúscula da nossa história nesse planeta, a gente deturpou completamente o que é uma alimentação de qualidade. A gente foi levado a crer que a gente tem que sair de uma alimentação de origem animal e passar para a origem vegetal. A gente tem que comer mais grãos, a gente tem que comer mais industrializado, a gente tem que comer óleos vegetais produzidos pela indústria, a gente não pode utilizar gorduras naturais e tudo mais. E a gente foi com isso enraizado, a gente tem que comer de 3 em 3 horas. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Tem que adicionar não sei quantas porções de cereais, tem que adicionar não sei quantas porções de carboidratos. As pessoas foram induzidas, levadas a isso. E elas foram levadas de uma maneira tão forte e tão séria que se a gente fala que a gente traz análises como essa da quinua, ou como a gente trouxe também da aveia, as pessoas ficam completamente perdidas, porque isso entrou tanto na nossa cabeça nos últimos tempos que a gente praticamente não sabe como se alimentar com qualidade. A ponto de dizer assim, olha, a aveia pode não ser uma boa ideia de consumir, quinua pode não ser uma boa ideia de consumir, feijão pode não ser uma boa ideia de consumir, milho também. E as pessoas chegam ao nível de dizer assim, caramba, eu vou comer o quê? Olha o tamanho da inversão. Ou seja, todo esse futuro negro, né, do ponto de vista do conhecimento sobre nutrição, do conhecimento sobre alimentação, ele já chegou. Quando eu vejo perguntas assim. Quando eu vejo perguntas, então eu vou comer o que se eu não vou comer aveia? Vou comer o que se eu não vou comer milho? Nós já chegamos nesse futuro que a gente não queria que chegasse. E isso é uma coisa muito séria. A culpa é nossa. A culpa é toda nossa, que criou tudo isso, que aceitou tudo isso, embarcou nessa. Hoje a gente tem um montão de problema de saúde, um montão de casos de obesidade, de casos de diabetes explodindo, de casos de câncer explodindo.
e agora a gente não consegue sair dessa bolha, dessa matrix. Engraçado que de vez em quando eu escuto perguntas no seguinte sentido: se eu não vou comer arroz, eu não vou comer aveia, o que eu posso comer então para substituir? Quando a gente tem um alimento no mundo, quando a gente tem uma planta, quando a gente tem uma semente, quando a gente tem um grão e tudo mais, ele sempre é feito de forma única. Ele é sempre feito naquela construção muito singular na natureza. O que eu estou querendo dizer com isso é: nada substitui aquilo. Quando a gente procura por substituição, e eu escuto essas perguntas às vezes de pessoas bem intencionadas e de pessoas também que são muito ácidas, né? Eu escuto a mesma pergunta dos dois lados, mas eu estou respondendo para ambos os públicos. Nenhum nutricionista, nenhuma empresa, nenhum profissional, nenhum médico, ele tem a responsabilidade, ele tem a obrigação de prover um substituto de uma coisa que nós mesmos criamos. Nós saímos de uma situação onde a gente se alimentava bem melhor, a gente tinha uma noção bem melhor, muito mais orgânica do que era uma boa alimentação. A gente se viciou em uma série de industrializados, a gente se permitiu se expor a isso, à mídia, à publicidade, ao diz que me disse e tudo mais, um monte de desinformação. E a gente entrou de cabeça nessa matrix, nessa situação. E agora como a gente não tem toda essa dificuldade de sair dessa situação para uma situação onde a gente realmente deveria estar, é que a gente busca um substituto, porque a gente se acostumou com todos os comodismos, com todos os hábitos, a gente construiu a nossa vida em torno daquilo, então a gente não consegue sair mais dessa bolha, e a gente precisa, se eu vou tirar a aveia, eu vou ter que deixar algo muito parecido no lugar que seja saudável. Sinto muito, não é assim que funciona. Cada alimento é único, cada planta é única e desempenha uma função na natureza, em todo esse ciclo, todo esse universo biológico. A gente tem a responsabilidade de sair dessa matrix, de sair dessa bolha. Nenhum nutricionista tem a obrigação, a responsabilidade de te entregar um substituto de algo que você se acostumou por anos e anos e anos e anos consumindo, entrou naquilo, se acostumou com todas as benesses, né, todos os comodismos desse hábito de você consumir aveia, ou consumir arroz, ou consumir feijão, que agora você precisa deixar algo muito parecido no lugar. Sinto muito. Isso não vai acontecer. O primeiro passo para você realmente entrar nessa jornada de transformação é dentro da tua cabeça, é dentro da tua mente. Enquanto você pensar assim, beleza, eu aceito que a aveia não é tão saudável assim, mas eu preciso deixar alguma coisa no lugar, você não saiu da bolha. Você está exatamente na mesma bolha, apenas tentando trocar as peças. Você não se libertou disso. Você não se libertou disso. Você continua, eu preciso da aveia porque eu preciso fazer bolacha, eu preciso da aveia porque eu preciso fazer bolo, e eu não consigo viver sem bolo, eu não consigo viver sem bolacha. Sinto muito. Se você não consegue viver sem bolacha, você vai comer bolacha e você vai colher as consequências disso. Não tem jeito. Isso não quer dizer que indulgências não aconteçam. Eu mesmo faço indulgências, né? Eu faço na minha vida. De vez em quando eu como um pudim, eu como uma sobremesa, eu tomo um sorvete. Eu faço isso, tá? Eu sou um ser humano como outro qualquer. Mas eu tenho a total consciência do que eu estou fazendo e eu estou fora da bolha. A minha alimentação cotidiana não tem nada dessas coisas, não tem aveia. Eu não tento trocar aveia por nada, não tento trocar quinoa por nada, não tento trocar arroz por nada. Quer saber o que você come no lugar da aveia? Carne, frango, peixe, comida de qualidade. Quer um substituto para quinoa? Mesma coisa. Carne, frango, ovos, peixes, mariscos. Esse é o substituto. Não é você simplesmente pegar e trocar para algo muito parecido. Você está sustentando o mesmo vício, você está ali retroalimentando o mesmo erro, a mesma coisa que levou você a ficar ali preso, né, dentro dessa bolha. Então, assim, esse é só um raciocínio, depois de fazer toda essa análise a respeito da quinoa, que se aplica a muitas coisas. Eu gosto muito de levar o raciocínio a coisas mais amplas, porque eu acho que o problema nosso, todos, né, de todos nós, eu me incluo nisso, porque eu estava obeso, estava numa situação bem difícil, é a fundação, ou seja, aquilo que são os nossos princípios mais básicos, que vão determinar a nossa ação e a nossa tomada de decisão no dia a dia. Se inscreve no canal, deixa um like, salva o vídeo, volta caso você tenha esquecido ou queira rever alguma coisa e
eu vejo você no próximo vídeo.